Boa noite a todos, uma satisfação abrir o novo programa Hora dos Negócios. Hoje nós vamos tratar de um dos assuntos mais importantes ligados à produtividade. Eu tenho a satisfação de receber, porque além de ser um grande amigo meu, atende a gente já há muitos anos lá em São Paulo como contadores, o Pedro Milian, da Visão Lógica. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gabriel. Como todos sabem, o nosso programa tem 3 tópicos básicos: administração, contabilidade e tecnologia da informação. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, com reprise aos sábados. Qualquer dúvida, como já sempre comento, horadosnegócios.com.br. O que o Pedro desenvolveu, que eu acho que é um dos produtos que o Pedro desenvolveu, que eu considero de uma importância fundamental para qualquer gerente, é justamente o acompanhamento de todas as atividades que todos os colaboradores executam em bases diárias. Para mim, profissionalmente, pessoalmente, o meu primeiro emprego foi na Arthur Andersen e eu sempre preenchi um timesheet. Então, para mim, nunca existiu, porque eu aprendi desde, vamos falar, trainee, que a necessidade de você controlar a sua performance é muito importante. E você tem um produto, Pedro, um dos produtos, talvez esse que nós falamos mais, seria sobre isso. Então, eu queria que você se apresentasse. Muito obrigado de você estar aqui hoje com a gente. Então, vamos lá, Pedro. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, que é sempre uma satisfação, Gabriel. E esse tema eu gosto de falar a respeito disso. A nossa empresa, a Visão Lógica, ela tem uma carteira de produtos. Mas é interessante, e eu gosto de destacar, que tem uma fundamentação, tem uma proposta com relação a essa carteira de produtos. Tá. E eu gosto de para explicar isso, eu gosto de utilizar um exemplo muito simples, uma comparação entre a atividade industrial e a atividade de serviços. Tá. Observa como, ao longo do tempo, a indústria teve essa capacidade incrível de criar os seus incrementos de produção, de produtividade. Produtividade ao longo do tempo. Nossa vida hoje ela é confortável em razão disso, né? Chegamos nesse ponto. A indústria, com a sua capacidade de criar os incrementos de produtividade em todos os sentidos, criando padrões de produto, criando padrões de produção. E aí fica uma questão: por que a área de serviços tem essa dificuldade comparado com a atividade industrial? A nossa área, software, o contador, em geral, o homem de serviços, o empreendedor de serviços, ele recorre a um subterfúgio, a uma desculpa, não sei se a palavra é essa, que existe o fator humano, existe subjetividade na nossa atividade. De certa forma, realmente é. Porém, já há mais de 20 anos, nós utilizamos uma plataforma que é nitidamente tecnológica. Tanto que se utiliza o termo TI, né? A empresa de serviços, ela precisa de TI. Agora, veja, a plataforma tecnológica, ela também pode nos dar esse subsídio para criarmos aquilo que a indústria tem, que basicamente são métricas objetivas e implementos de acompanhamento de produtividade. Eu conheço o Pedro, primeiro que eu sempre, na nossa empresa em São Paulo, a Jacinto Consultoria, eu desenvolvi, antes de conhecer o Pedro, um timesheet para que os nossos colaboradores pudessem preencher e nós soubéssemos até formular honorários para que tivesse uma noção do tempo envolvido. A grande vantagem, eu estou dizendo como usuário, Pedro, eu acho que eu sou um garoto propaganda seu bom, porque eu transmito essa minha experiência positiva como profissional da contabilidade, porque muitas vezes um cliente demanda muito tempo, não na execução do trabalho,
mas por telefonemas, por horas consumidas por telefonemas, por e-mails, por demandas repetitivas. Eu queria que você registrasse esse fato, já que o nosso público hoje ele está muito concentrado na área contábil. Então, acredito eu que essas suas palavras são tremendamente dirigidas para esse nosso público ou para outras atividades, como o advogado já é famoso por aquele reloginho que ele bate, e aquela figura que foi criada de se bater um reloginho, e os telefonemas já são cobrados na área da advocacia. Então, comenta sobre isso, Pedro. Pois não. Gabriel, veja, você usou o exemplo do advogado, né? É como se eu pudesse dizer assim, ele é tão cuidadoso em bater lá no reloginho porque ele é a parte interessada. Certo. Agora, o contador, com uma equipe de 30 pessoas, no teu caso, 50, 60, 80 pessoas, como é que eu consigo fazer esse pessoal bater em reloginho? Não dá, é complicado. E o trabalho deles, o foco do trabalho deles, na realidade, é o aspecto fiscal, contábil, a gente sabe disso, que na verdade é o que nós, contadores, desejamos. Aquele que é contador, ele deseja isso. Talvez esse aspecto, tecnicamente nós chamamos de paradigma do desenvolvimento de programa. A palavra é esquisita, mas ela significa como se concebe um sistema. Tradicionalmente, a visão acadêmica que existe de sistema, aquilo que a gente aprende na faculdade, é que o sistema ele tem entrada, processo e saída. Nós conseguimos ajudar o nosso cliente porque eliminamos essa fase da entrada. O nosso produto não tem entrada, ou seja, nós conseguimos tirar a subjetividade porque o produto mede nas telas, no PABX, esses tempos, essa alocação de esforço da equipe, do seu colaborador, ela é medida de forma objetiva e não subjetiva. Esse é o primeiro ponto que eu comparo quando eu falei no começo sobre implementos da indústria que alcançou a produtividade. Implemento significa ações direcionadas da indústria. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro auxílio, digamos assim, a primeira feature, né, que um produto pode se utilizar para criar métricas fidedignas, confiáveis. Vamos falar de uma forma prática, porque eu conheço o seu produto, a maioria das pessoas ainda não conhece. O Visão Lógica, ele consegue identificar por palavras. Então, por exemplo, se você está atendendo o cliente XYZ, não importa a atividade que você está desenvolvendo, se você está no seu software de gestão, se você está no banco, se você está fazendo uma folha, processando uma folha de pagamento, editando planilhas, enfim, documentos de texto. Você consegue identificar qualquer atividade que está sendo realizada para aquele cliente. E muitas vezes, eu estou falando como administrador, que você consegue identificar que muitas vezes existe um excesso de horas para a realização de algum trabalho, para alguma tarefa. Então, você, uma outra vantagem, Pedro, eu acho que eu tenho mais elementos, porque eu sou um usuário, por isso que você complementa aquilo que infelizmente eu não souber completar. O produto final do Visão Lógica é o custo aplicado, porque você consegue identificar o salário desse colaborador na execução em função do número de horas. Concorda comigo? Sim. Então, por favor, complete com aquilo que eu deixei de enfatizar. Perfeito. Esse conceito que você acabou de mencionar, Gabriel, é o chamado formação de preço ou formação de custo. É quase uma meta, uma espécie de desejo que o contador, a área de serviços, sempre teve ao longo do tempo. Os elementos que eu preciso para realizar a formação de preço são relativamente simples, porque é basicamente o custo direto, que seria o meu colaborador, com as suas variações de custo individual, mais aquele custo diluído, distribuído, que é o custo da empresa como um todo, aluguel, IPTU. Então, isso aí são o que eu preciso para fazer a formação de preço. Por quê? Porque veja como nos remetemos sempre para a indústria. Qual é o objetivo, no fundo, do contador quando ele está lutando por essa coisa de formação de preço? O que ele está desejando é: a minha hora passa a ser um produto, o meu minuto, ou segundo, se preferir, o meu tempo passa a ser o meu produto,
e eu vendo o meu produto. A variação de produto, na realidade, passa a ser a variação de hora, ou seja, colaborador A, B ou C, com custos diferentes. Agora, o que é o custo de um cliente? Comparando com o comércio, com a indústria, é a quantidade de produtos que esse cliente está levando da minha empresa. Quem são a quantidade de horas que ele está me consumindo. Exatamente. Porque o recurso limitado que eu tenho é o tempo das pessoas, correto? Exatamente. O seu cliente passa a consumir horas da sua empresa, minutos, segundos, se preferir. Esse é o fator, esse é o ponto X com relação à formação de preço, a formação de custo em primeiro lugar e a formação de preço decorrente. A dificuldade do contador era, aonde estão os minutos? Em quais clientes? Antes de nós fazermos o nosso intervalo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Existe uma resistência das pessoas de efetivamente demonstrarem ou declararem as horas trabalhadas. Você comenta isso logo depois do nosso intervalo. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta aqui com o Pedro Milian, da Visão Lógica, e eu acabei de fazer para ele uma pergunta sobre a dificuldade que as pessoas têm de identificar, quantificar, ou a resistência, não sei se a palavra é essa, porque muitas vezes não é uma palavra muito simpática, de efetivamente as pessoas serem acompanhadas sobre a performance. Como é que é esse assunto, Pedro? Como é que a gente consegue resolver esse quadro? Veja só, Gabriel, existem os dois aspectos. Uma parte resistência e outra parte uma dificuldade. Eu diria que é a questão da subjetividade. Nós, no nosso desempenho, no nosso trabalho, temos uma situação interessante que é deixar o cliente, clientes novos que estão começando a usar o nosso produto, deixar os clientes fazendo o timesheet tradicional, a sua mensuração individual, e fazemos a nossa mensuração, a que é a tal objetiva, que na verdade o funcionário nem vê, ela ocorre sem que ninguém faça absolutamente nada. Esse é um dos pontos principais, gente, vejam a grande vantagem. Porque num timesheet regular,
a pessoa tem condições de trocar horas, trocar cliente, trocar atividade, trocar, enfim, os sinônimos, os adjetivos que eu estou usando hoje não são muito simpáticos, mas eu acho que faz parte do papel de qualquer gerente. Então, você tem que analisar se efetivamente a produtividade, usando uma palavra que você fez uso dela anteriormente, que eu acho tremendamente importante. Então, eu acho essas suas observações perfeitas. Continua. É que eu sou apaixonado por esse assunto, então eu me empolgo aqui. E que, de fato, é realmente apaixonante. À medida que você se aprofunda no entendimento, porque a realidade, Gabriel, é que você aumenta a produtividade, tornando o trabalho mais confortável para as pessoas. Mas falando então da questão de resistência / dificuldade, o fator subjetividade, quando a gente faz o comparativo da medição objetiva do programa, que, como dissemos, não tem referência nenhuma, na verdade o programa utiliza as telas do computador para fazer, e também o que ele alimenta do PABX para criar o timesheet verdadeiro, digamos assim. O que ocorre, que nós observamos uma pessoa que trabalha naquilo que ela gosta e que trabalha numa coisa que não gosta, ela alimenta depois a quantidade de horas. É uma tendência natural você pensar que fez pouco tempo naquilo que gosta e achar que demorou muito aquilo que você não gosta. Isso é natural, todos fazem isso. Como você tem que fazer o apontamento sempre no fim do dia ou depois que o trabalho está feito, os erros acontecem em função disso. Esse é o aspecto erro. O aspecto resistência, curiosamente, não vem de má vontade do colaborador, não é isso. O colaborador pensa que o produto final que ele tem que fazer é o contábil, é o fiscal do cliente, não é resistência. São grandes profissionais, mas que não gostam dessa coisa chamada apontar timesheet, né? Então, na realidade, esses são os dois fatores. A dificuldade não é exatamente resistência simplesmente por má vontade. É uma coisa individual, é natural das pessoas não conseguirem fazer o apontamento. As pessoas muitas vezes confundem produtividade com controle de eficiência, com um excesso de demanda, mas muitas vezes você vai ter surpresas muito grandes com o volume de tempo, por exemplo, ao telefone, com o volume de tempo despendido na leitura de e-mails, na resposta de e-mails, e você consegue identificar através desse número de horas envolvido, que alguma coisa normalmente não está acontecendo corretamente. Eu vejo situações inusitadas, muitas vezes inesperadas, que você consegue identificar quando você faz o acompanhamento. Eu não estou nem preocupado, Pedro, eu acho que isso é muito importante que se fale, sobre a visita de algum site indevido ou de alguma leitura indevida, um site de compra, que também isso é passível de controle. Eu estou preocupado com a formação de preço e que você consiga identificar não só o seu ponto de equilíbrio, mas também se você está maximizando as suas atividades. Concorda? Não só concordo, como eu gostaria de destacar um aspecto fundamental. Você tocou num ponto que é um ponto básico do que eu chamei no início da nossa conversa de fundamentação, base sobre a qual nós fazemos o nosso trabalho. Um deles é a métrica não subjetiva, a métrica objetiva, tá. E o outro é o que eu chamo de rastreabilidade. Rastreabilidade. Também puxei esse nome da indústria. Da ISO. Veja que interessante, Gabriel. Você consegue identificar uma não conformidade também da ISO. Exatamente. Não, vou destacar um ponto. Nós somos contadores. Nós temos empresas que cuidam do dinheiro do nosso cliente, de certa forma. Com certeza. Se o cliente fizer uma pergunta, ou alguém fizer uma pergunta do que aconteceu há 2 meses atrás, às 4h15, lá naquele computador que está do lado da janela, de repente nós talvez tenhamos alguma dificuldade de dizer isso. Mas por quê? Se é um equipamento, o computador é um programa, é um recurso, é uma ferramenta. Por que eu não posso implementar rastreabilidade no trabalho, nessa nossa ação de produzir o trabalho para o nosso cliente? Esse foi o ponto que o Gabriel tocou, que tem 2 aspectos. Um é essa pergunta diretamente, porque ela tem 2 contextos.
o que aconteceu hora, minuto, segundo, e um outro ponto importante. Quem manipulou um documento nos últimos 6 meses, no último ano, quais pessoas e em que hora, minuto, segundo esse documento foi manipulado. Isso também é rastreabilidade. O outro aspecto seria o aspecto, digamos, segurança, que eu não quero nem chamar de segurança, porque eu acho que isso aí é básico, toda empresa Faz deveria... parte da gestão. Deveria, a gestão, exatamente, Perfeito. deveria ter isso. Mas um outro aspecto é, voltando de novo para a história da indústria, como é que a indústria conseguiu fazer televisores que custavam R$8.000 há alguns anos atrás, agora custar R$700? Eles analisaram o processo e fizeram uma intervenção no processo que foi caindo o custo, reduzindo o custo. A rastreabilidade, ou seja, esse registro detalhado, como você bem destacou, Gabriel, não tem a função de bisbilhotar o que alguém estava fazendo. Não é nada disso. É uma segurança. É uma segurança em um aspecto e o seu meio de fazer a melhoria de processos. Porque é lá que eu identifico coisas muito interessantes. Às vezes o seu colaborador está fazendo um trabalho repetitivo, o colaborador já recebe esse nome porque realmente os funcionários eles procuram fazer o trabalho. Só que nem sempre eles têm os meios para fazer o trabalho da forma mais eficiente, mais produtiva. Esse papel é do gestor. O gestor é que tem uma visão e se tiver as métricas objetivas, né? Se tiver essas métricas realistas, ele pode... E veja, Gabriel, quando você conversa com o colaborador para compreender, ele é inteiramente colaborativo, digamos assim. Ele te dá todas as informações. Mas ele desconhece muitas vezes. Também. Às vezes desconhecimento e às vezes o desejo de concluir, de fazer o trabalho. Normalmente ele desconhece outras possibilidades com relação àquela atividade. Antes de nós encerrarmos, Pedro, eu queria que você comentasse sobre outros produtos que a Visão Lógica pode oferecer. Pois não. A nossa carteira de produtos, ela surgiu em função desse produto básico que é o da medição. Perfeito. E eles se voltam para a implementação desses aspectos de produtividade. Um deles é o integrador. Na verdade, ele é um recebedor de dados do cliente. No fundo, nós não entramos na área de fazer um sistema para o cliente usar e fazer a importação dos dados. Essa é a melhor maneira. Nós acabamos desenvolvendo mecanismos para tratar facilitar o intercâmbio de informações. Isso, mas focados em dados desestruturados. Arquivos em PDF, arquivos em formatos que não conseguem ser tratados. Isso é muito importante, gente. Esse recado é muito importante. Isso. E toda empresa tem essa faixa esse grupo de clientes que tem os seus sistemas, proprietários não, que já tem os seus ERPs integrados na sua produção e que nem sempre você consegue fazer o teu escritório conversar facilmente com esses produtos. Então, entramos fazendo componentes... Essa integração. Isso, fazendo essa integração. Esse é um dos produtos. E o outro produto nasceu naturalmente também, que é o controle de processos. Estamos implementando essas capacidades do que eu chamei de paradigma, isso é importantíssimo. Acabou. Eu queria que o Pedro fizesse as suas considerações finais para nós encerrarmos o programa de hoje. Pedro. Gabriel, eu acredito que a atividade empreendedora, eu ouço muito os empresários falando que o contexto, a circunstância, eu não consigo ver a atividade empreendedora como sendo, eu tendo a minha operação afetada por contexto. Eu acho que a nossa operação é que tem que manipular o contexto e utilizar o contexto. Nós é que temos que tocar isso, nós é que temos que nos adequar àquilo que tem que ser feito. E as nossas ferramentas, elas veem a economia, veem a produção do contador, do escritório, dessa forma, ou seja, o que podemos fazer para que o ambiente seja mais produtivo e a empresa seja mais lucrativa, independente dos contextos. Bom, muito obrigado, Pedro, uma satisfação te receber. Boa noite a todos e bons negócios. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu vou registrar o resultado de uma pesquisa que nós fizemos aqui na Baixada Santista, através do IBESP, que é um instituto de pesquisa conceituado aqui da nossa região, e ele registrou um fato. Nós entrevistamos 250 empresas
E me surpreendeu o resultado de que 80% das empresas da Baixada Santista não aprovam as contas de resultado do ano, do exercício fiscal que está encerrando. Eu acho isso um número muito alto. Eu acho que vocês, empresários, deveriam conversar com o seu contador sobre a obrigatoriedade de aprovação de contas, porque não só por ser uma obrigação legal, mas pelo fato desse procedimento simples, pode evitar muitos problemas societários, muitos problemas de sucessão, muitos problemas de distribuição de resultado. Então eu registro que me surpreendeu o resultado dessa pesquisa, que 80% dos empresários da Baixada Santista deixam de cumprir esse quesito legal. Uma boa noite a todos.